Oi, oitavo ano, bom dia. Vamos começar mais uma aula, pessoal, e hoje é correção de exercício, tudo bem? Essa é a página, deixa eu olhar direitinho, é a página 9 da apostila 2. Vamos começar aqui na linguagem do texto, vamos analisar, como que o autor trabalhou a linguagem no seu texto expositivo. O texto consumismo tem a intenção de apresentar ao leitor as estratégias empregadas em locais de compras para levar as pessoas a consumir mais do que o planejado. O texto apresenta dois encaminhamentos. Primeiro, a exposição de dados e informações sobre os mecanismos que levam ao consumo em supermercados e shoppings. E segundo, a opinião, o posicionamento do autor sobre os fatos expostos. O que nós temos então aqui, pessoal? O que ele nos explica aqui? Como que é a linguagem de um texto expositivo? Nós vimos que a função de um texto expositivo é trazer algum tipo de conhecimento, a respeito de um determinado assunto. E o texto consumismo, olha o que está escrito aqui, ele tem a intenção de apresentar ao leitor as estratégias empregadas, nos locais de compra, para levar as pessoas a consumirem mais. Então, ele nos traz essa informação, esse conhecimento, que nós não sabíamos, que era tudo planejado, a forma como são realizados estudos, para se chegar a essas informações, e aí, para que elas sejam aplicadas na nossa vida. E ele mostra o texto, para ele contar isso para a gente, ele usou dois recursos. Primeiro, expor dados e informações. E mostrando, a gente viu que tinha dados percentuais, informações de como tudo é realizado, as pessoas que são envolvidas em todo esse processo, como tudo é feito. E esse texto também ele apresenta uma parte que é a opinião, o posicionamento do autor sobre os fatos expostos. Nós vimos no vídeo anterior, em uma das questões, que o autor ele tem uma visão um pouco negativa, de como tudo isso é feito. Vocês se lembram? Ele coloca no texto até expressões que revelam esse posicionamento dele. Ele chamou de selva de consumo, porque, lembra, selva remete a algo perigoso, então, ao utilizar essa expressão, é uma visão negativa. Ele disse também que os consumidores caem em armadilhas. Também, ao usar o termo armadilhas, quer dizer, olha, isso te engana, não era para ser bem assim. Porque a visão, quando as empresas, os supermercados, os shoppings, eles visam o lucro. Então, eles não estão muito preocupados se eles vão enganar ou não o consumidor. Eles querem que ele compre, que nós compramos. Então, ele usa esse termo, porque armadilhas, puxa, olha, às vezes faz isso só para pegar a gente. Então, mostra uma visão um pouco negativa. Estou relembrando isso para vocês irem percebendo essa questão do posicionamento, o que o autor achou sobre todas aquelas informações que foram sendo expostas no decorrer do texto. Agora, o exercício 1, nós tínhamos que pegar essas palavras ou expressões e distribuí-las nesse quadro. De um lado, nós vamos colocar os dados ou informações objetivas, ou seja, o que é fato. A gente não tem que discordar ou não, é apenas olhar e falar, não, realmente é assim, isso é um fato. E do lado direito, palavras e expressões que revelam a opinião do autor. Aí é o ponto de vista dele. Desse lado vão entrar as palavras e expressões que algumas pessoas podem discordar. Eu, vocês, tudo bem? Então, agora vamos só conferir.
Música em todos os locais. Isso é opinião do autor ou isso realmente acontece? É um fato? É um fato. É uma informação objetiva que é dada para o leitor. Então, entra deste lado. Vitrines bem decoradas. É um fato. Isso realmente acontece. Desse lado, do lado das informações objetivas. Quando ele disse que tudo, né, estava lá no primeiro parágrafo, tudo parece grande e alegremente anárquico. Isso é o ponto de vista dele. Tem gente que vai falar, não parece tão grandioso assim, alegremente confuso, eu não vejo, para mim é tudo muito bem organizado. Então, essa expressão aqui revela um ponto de vista, uma opinião do autor. Então, do lado de cá, grande e alegremente anárquico. Continuando aqui embaixo, é verdade que se usam equipes especializadas para preparar atrativos para os consumidores? Sim, isso é um fato. Não é que ele acha que é feito dessa forma, realmente acontece dessa forma. Então, é uma informação objetiva aqui, olha. Equipes especializadas, tananana. Voltando para cá, isso aqui é a hora que eu estava explicando aqui em cima, acabei entregando, né? Ao dizer que são armadilhas, é o ponto de vista do autor. Ele vê como estratégias que são usadas até às vezes para enganar o consumidor. Tem gente que vai falar, eu não vejo como armadilha, não. Eu acho que isso é muito inteligente fazer dessa forma. Então, isso aqui é um ponto de vista, é uma opinião do autor. Mesma coisa com selva de consumo. Que ele, né, lembram? Quando ele fala em selva, ele está querendo dizer que é algo que é perigoso, pode colocar o consumidor numa grande fria, né? Nós comentamos isso também nas questões anteriores, no vídeo anterior. É um ponto de vista dele. Tem gente que vai falar, eu não vejo assim não. Não vejo como uma selva de consumo. Que exagero você usar essa expressão. Então, opinião do autor. E, para terminar, o parece mágico, que está aqui no início, olha, também é uma opinião dele. Para ele, aquilo parece mágico. Tem pessoas mais que vão falar, não, para mim é tudo tão normal, não parece nada mágico, não. Então, viram? Na coluna da esquerda, os fatos, as informações objetivas, nós não temos que discordar ou não. Realmente é daquele jeito. E do lado de cá, aqui sim. Por isso que é classificado como opinião, porque todos têm o direito de discordar. 2. Releia o que você escreveu na coluna da direita. Aqui, na coluna da direita. Parece mágico, grande alegremente anárquico, selva de consumo, armadilhas. Esses elementos revelam que o autor é a favor ou contra o uso dos mecanismos que estimulam o consumo. Olha só, revelam que ele é contra. Pessoal, como eu disse, né? Logo aqui no início e relembrando esses termos. E também nós já fizemos isso numa questão anterior. É para mostrar, ele tem uma visão negativa. Se a visão é negativa, significa que ele é contra, né? Porque no ponto de vista dele, isso pode enganar o consumidor, fazer o consumidor gastar mais do que ele pode, comprar coisas desnecessárias, depois se arrepender do que fez, não é? Porque se é algo que são armadilhas, é para te pegar. Então, como ele usou esse termo, ele mostra que ele é contra. E ele fala, explique. Olha lá, o autor escolheu palavras e expressões que revelam sua intenção de criticar a presença desses mecanismos. Por exemplo, ao dizer que tudo parece mágico, grande, o autor demonstra acreditar que, na verdade, esses ambientes de consumo são o contrário disso. Né? Parece, mas não é. Às vezes ele, né, foi o que ele quis dizer. Vocês podem, como eu expliquei com as minhas palavras, por que ele é contra? Porque esses termos revelam uma crítica, já que podem enganar o consumidor, levá-lo a comprar mais do que ele precisa,
a gastar, né, além do necessário, a gastar o que não pode, enfim. Aqui para explicar cada um com as suas palavras, mas tem que mostrar, né, que ele vê como algo negativo, ele é contra. 3. Releia. O consumidor permanece durante uma média de 40 minutos dentro do supermercado, onde são apresentados de 4 a 6 mil produtos. O consumidor só conta com alguns segundos para registrar tudo o que vê e decidir o que comprar. Sabe-se também que 50% dos produtos vendidos em supermercados são comprados por impulso. Agora vamos completar a frase com uma das alternativas aqui de baixo. Complete com a alternativa adequada aqui. Com base na leitura desses trechos, é possível afirmar que o texto expositivo apresenta uma linguagem clara, direta e objetiva, apoiada em números e em dados de pesquisa. Então, olha só, números, dados de pesquisa, para chegar a essa informação de que passa 40 minutos, que são apresentados de 4 a 6 mil produtos. Ninguém inventou isso, pessoal, né? Isso são números reais, que são fontes, que foram encontrados, se chegou a esses números por meio de pesquisas, de dados. Olha, sabe-se que 50% dos produtos vendidos são comprados por impulso. Isso aqui foi feito uma pesquisa para poder responder isso. Então, por isso é a letra B. E é uma linguagem que não é complicada, ela é clara, ela é direta, não fica se enrolando muito para explicar, ela vai direto ao ponto e é objetiva. Então, o texto expositivo tem essa característica, né? A característica de apresentar esse tipo de linguagem. Ele quer trazer informações, né? O objetivo do texto expositivo é passar conhecimento. Então, com uma linguagem elaborada, de difícil compreensão, isso ia dificultar. E também não foi que ninguém precisou ir pegar dicionário para entender o que estava escrito aqui. Olha a letra C, poética, com emprego de recursos sonoros. Imagina, gente, linguagem poética nós vamos encontrar nos poemas, num texto em prosa poética, numa história, né, em prosa poética. Não num texto que procura passar conhecimento. E D, mais espontânea, com o emprego de expressões do dia a dia. Não, aqui não está uma linguagem mais espontânea, não. Né? Foi utilizada uma linguagem mais formal. Só que a gente não tem que achar que linguagem formal é uma linguagem difícil, com palavras difíceis. Não, aqui está tudo muito corretinho, por isso que é a linguagem formal. Tudo bem? Então, está aqui a letra B. Construção do texto agora. O autor do texto Consumismo, ao construí-lo, dividiu-o em parágrafos. Essa divisão contribui para organizar a apresentação das ideias-chave do texto, né? As ideias principais. Olha aqui, ideia-chave é aquela que norteia o desenvolvimento de cada parágrafo. É aquela que mostra, ela é a ideia principal dentro de cada parágrafo. 1. A seguir estão relacionadas as ideias-chaves do texto lido, mas fora de ordem em que são tratadas. Indique os parágrafos. Então, a gente tem que ler aqui e procurar em que parágrafo que isso aparecia. Então, olha só, conhecimento sobre o consumidor e estratégias de vendas em supermercados. Pode conferir lá, gente, é no 3º, no 4º e no 5º parágrafos. Então, no 3º parágrafo, ele começa a falar como que os supermercados fazem para planejar as suas vendas, né? O que eles fazem, que ficam observando as pessoas,
Ele traz as informações de quanto tempo as pessoas passam dentro do mercado, a informação dos produtos que são consumidos por impulso. No parágrafo 4, eles falam aquela estratégia de colocar o preço em grandes cartazes para a pessoa achar que é promoção, tá vendo? Então, ele vai mostrando as estratégias. E no 5º parágrafo, a estratégia da disposição das prateleiras. Então, conhecimento sobre o consumidor, principalmente no 3º parágrafo, né? Saber quantos minutos ele passa dentro do mercado e quantos produtos ele tem que ver, tudo. E depois no 4º e no 5º, principalmente as estratégias. No 4º, a estratégia é mostrar os preços em grandes cartazes. No 5º, ele fala das prateleiras, né? O que fica embaixo, o que fica em cima, na altura dos olhos. Tá aqui, é só conferir lá no texto. O ambiente do consumo, uma selva como armadilhas. Isso estava lá no 1º parágrafo, né, gente? Estava lá. Ele falou já lá no 1º parágrafo. Conhecimento sobre o consumidor e estratégias de venda em shopping center. Agora, isso aqui era tudo nos supermercados. Agora, esse é dentro dos shopping centers. Aí está no parágrafo 6, que já começa assim. Os shopping centers também baseiam seu sucesso. Aí ele já mostrou. Agora, eu vou mostrar o que tem nos shoppings. E fatores que incentivam o consumo. Está lá no 2º parágrafo. Quais são esses fatores? O ritmo musical, a disposição dos produtos, a largura dos corredores. Tudo bem? Então, tá aqui, né? Quem não acertou, corrija e é só voltar lá e conferir. Página 11 agora. Estamos indo para a página 11. Textos expositivos e argumentativos ganham credibilidade quando o produtor do texto cita a palavra de alguém que domina o assunto e tem sua competência reconhecida socialmente, um especialista. Chamamos a isso de citação de autoridade. A gente grifa isso. Citação de autoridade. O que é a citação de autoridade? É usar a palavra de alguém que domina o assunto. Ó, é usar, você colocar no texto coisas que especialistas disseram. Isso dá muita credibilidade para o texto. As pessoas sentem confiança. Quando elas leem, elas acreditam, porque elas falam assim, não é qualquer um que está falando, é alguém que entende muito do assunto. Então, essa pessoa tem credibilidade para falar sobre esse assunto. Eu, Cristiane, se eu for escrever um texto falando sobre depressão, por exemplo, gente, eu não sou especialista, eu não sou médica, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra. Quem lê um texto que eu escreva sobre isso, talvez vai falar, tá, isso aí é o que ela acha, que ela viveu, mas não dou muita credibilidade, não. Agora, se no meu texto, além de eu falar, de repente eu colocar, olha, segundo o médico psiquiatra fulano de tal, e citar tudo que ele fala, aí as pessoas vão falar, ah, tá, ela foi atrás, ela pesquisou, isso aqui, ó, eu dou crédito. Então, olha aqui, o objetivo. Agora nós vamos observar um exemplo de citação de autoridade no texto. O objetivo, segundo especialistas, é chegar a um equilíbrio e evitar pontos frios dentro do supermercado. Copie do texto outra passagem em que uma citação de autoridade tenha sido usada para dar mais credibilidade ao que está sendo dito. Lá no comecinho, gente, no 1º parágrafo, o momento em que ele disse, segundo alguns psicólogos, esse aqui não é no 1º parágrafo, não. Estou confundindo porque eu vi psicossociólogos, né? Não. É no momento em que ele disse...
Estou tentando me lembrar em que parte que está isso. É na parte dos shoppings, se eu não me engano. Isso, no parágrafo 6, 1, 2, 3, 4, a quinta linha do parágrafo 6 dizia, segundo alguns psicólogos, outra característica inconsciente, certamente, mas muito forte, é a sensação de segurança. Olha que está até grifado, gente. Um psicólogo, ele é especialista. Então, para ele falar que é uma característica inconsciente, é porque um dos estudos dos psicólogos é saber sobre o inconsciente. Então, isso aqui é uma citação de autoridade, tá bom? Isso aqui faz a gente levar a sério quando lê trechos como este ou como este aqui, ok? Coesão no texto expositivo. Estamos acabando, gente. Tá escutando eu folhear minha apostila aqui? Só falta um pouquinho terminar essa página e a página 12. Coesão no texto expositivo. Para garantir o sentido de um texto, não basta desenvolver as ideias em parágrafos, é preciso relacioná-los. Os elementos que estabelecem relações de sentido entre segmentos de um texto são chamados elementos de coesão, tanto que nós falamos sobre isso já, né, gente? Elementos de coesão, palavrinhas que ligam um parágrafo ao outro, né, dando a sequência correta, fazendo o encadeamento das ideias, ok? São recursos de linguagem utilizados pelo autor para tornar seu texto claro, bem organizado e convincente. Para perceber o uso desses elementos no texto lido, observe a ligação entre os 3 parágrafos reproduzidos abaixo. Note que nesse trecho o autor procura apresentar recursos utilizados para atrair o consumidor para a compra. Então, no parágrafo 3, ele dizia, para planejar melhor suas vendas e fazer com que as pessoas consumam mais, os supermercadistas dispõem de algumas informações. Isso significa que entre as mercadorias de compra planejada, como o leite ou açúcar, entre outros, devem ser colocadas outras mercadorias não programadas que atraiam a atenção do consumidor. Aí, a hora que ele começa o parágrafo 4, ele fala, outro recurso bastante utilizado é ter o preço de um produto em um grande cartaz. E a hora que ele vai para o parágrafo 5, ele fala, um outro segredo se encontra nas prateleiras, tananana. Então, ele começou a falar aqui dos recursos que eles usam. A hora que ele vai mudando e ele quer continuar nesse assunto, então ele fala, ó, agora um outro recurso é esse, um outro também é esse aqui, né? Então, olha só, o outro é o elemento que liga este parágrafo ao anterior. Ele liga, essa palavrinha está ligando, deixa eu fazer o meu risquinho aqui, ó, está ligando esse parágrafo a esse, porque ele estava falando de algo e de repente falou outro, ele estava falando de recursos e de repente fala outro recurso bastante utilizado. E olha aqui, no último, usa-se o mesmo elemento que ligou o terceiro ao quarto parágrafo, mostrando que a enumeração de recursos continua. Então, ele usou o mesmo elemento, a mesma palavrinha, só que agora ele falou um outro segredo, ó, um outro segredo. Também liga a esse aqui, ok? O pronome outro é um elemento de coesão, que faz a retomada do assunto do parágrafo anterior. Gente, olha que importante isso, ele retoma a ideia do parágrafo anterior. Aqui, pronome outro, que faz a retomada sobre estratégias de venda, garantindo a articulação entre os parágrafos. Agora, nós temos esse trechinho, olhar as palavras que estão em negrito, que são elementos de coesão, que ligam uma frase à outra. Aqui está tudo dentro do mesmo parágrafo, né? Então, ela vai agora unindo as frases, as orações.
Para planejar melhor suas vendas e fazer com que as pessoas consumam mais, o supermercadista já dispõe de algumas informações. Então, ele fala algumas informações. Como são algumas? Então, agora ele vai começar a enumerar. Em primeiro lugar, sabem que o consumidor permanece durante... Dessa forma, o consumidor só conta com alguns segundos para registrar e decidir o que comprar. Por outro lado, sabe-se que 50% dos produtos, tá vendo? E isso significa, todas essas palavrinhas são elementos que estão unindo sempre a frase seguinte, unindo ela à anterior, tá bom? Então, vamos lá. Dentre essas palavrinhas, qual delas sintetiza e inicia uma conclusão? Vocês estão vendo é o isso. E vou dar uma dica, pessoal. A conclusão, geralmente, ela está no final. Aqui a gente tem um único parágrafo em que ele vai apresentando tudo o que acontece e conclui. Isso concluindo. Significa, então, que as mercadorias de compra planejada devem ser colocadas outras mercadorias não programadas que atraem a atenção do consumidor. Então, o isso significa, quer dizer, você já falou um monte de coisa, agora você está concluindo. Por isso que o isso vem na letra A. A B indica a ordenação de ideias no texto. Ordenação. Em primeiro lugar, vamos pôr uma ordem. Então, em primeiro lugar, ó, isso aqui. Qual que reafirma o que já foi dito? O dessa forma. Então, os consumidores ficam tantos minutos dentro do mercado para ver tantos mil produtos. Dessa forma, o consumidor só conta com alguns segundos. Então, ele vai reafirmando, ó, 40 minutos é muito pouco para ver tudo isso. Dividir 40 minutos para tudo isso de produto para ver, 4 a 6 mil. Então, ele fala dessa forma... Dessa forma, o consumidor só conta com alguns segundos. Ele reafirma que o tempo é pouco, né, para ver muito produto. E a letra D, traz oposição de ideias, né, a ideia contrária. O consumidor só conta com alguns segundos. Por outro lado, sempre que a gente fala mas, porém, por outro lado, perdão, pessoal, deu uma gasgada aqui. Por outro lado, mostra que vai vir algo mostrando o lado oposto, contrário, traz a oposição de ideias. Vamos agora terminar aqui na página 12 com o exercício 2. Faço o mesmo em relação aos elementos coesivos destacados neste parágrafo. Mesma coisa. Né? Tem gente que talvez tenha ficado com preguiça, leu só a palavrinha e tentou encaixar. Isso às vezes dá certo, gente, às vezes não, tá bom? Então, olha só. Os shopping centers também baseiam seu sucesso na exposição tentadora, mas acrescentam outros elementos. O mas, gente, não tenha dúvida. Apareceu o mas, olha o que ele indica, uma ideia de oposição, uma ideia de contrário, assim como esse aqui, ó, por outro lado, agora foi o mas, ó, aqui na letra B, os shoppings baseiam seu sucesso na exposição tentadora, mas acrescentam outros elementos, não é só isso, né? Eles também acrescentam outros elementos. Segundo alguns psicólogos, outra característica inconsciente, olha o que o outra faz, indica, adiciona uma ideia. Então, ele estava falando de algo e quando ele fala outra característica, quer dizer, ó, lá vem mais uma. Eu vou adicionar uma ideia. Vou terminar. Acrescentam com uma sensação de onipotência proporcionada pela arquitetura
e a sensação de pertencer e possuir de que são tomados os clientes assim que entram no local. Segundo alguns psicólogos, outra característica, mas muito forte, é a sensação de segurança. Então, uma das características é fazer o consumidor se sentir importante dentro, né, daquele lugar grandioso. E vamos adicionar outra ideia? Tem também a questão, por isso que ele falou, e outra característica é se sentir seguro, ok? A sensação, isso, estou pensando aqui, a sensação de segurança. A C, qual que usou para concluir? O que eu falei aqui no de cima? Conclusão é quando está terminando. Aqui ele usou isso, que era a última. Nesse aqui, qual que está acabando? É assim que se criam, concluindo, né? É assim que se cria uma tentação, uma excitação dos sentidos. A conclusão vai estar no final, turminha. E amplia a enumeração. Você está fazendo que nem uma listinha. Então, olha, o além disso. Outra característica, então, é a sensação de segurança. Além disso, são como grandes cenários onde as pessoas podem olhar e... Então, foi fazendo uma listinha. Primeiro, sensação, a arquitetura que é muito grandiosa e dá a sensação de pertencer a um mundo, né, grandioso. Outra característica é a sensação de segurança. E tem também mais uma, que é, já esqueci aqui, poder mexer, olhar, espiar tudo. Então, o além disso indica amplia a enumeração. De tudo que ele estava falando, ele acrescentou mais uma coisa, ele ampliou. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Deixa tudo certinho, confiram aí as respostas de vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau.